Saudações, galera! Começando mais um 45 Jardas. Eu sou o Rafa Brasileiro, estou aqui com meu amigo Matheus Cavalcante. Se você estiver no YouTube, você está vendo que Matheus está com uma touca nova. Esse homem não cansa de me surpreender. Após a touquinha do esporte e após o chapéu de russo, agora a gente tem uma touca do Nacional do Uruguai. Não é possível, Matheus. É a touca do segundo maior do Uruguai, né? Vamos ser sinceros. O Cascal do Penharol tá ali, mas Cascal ainda não entrei nessa. Que coisa, quando você vai para algum lugar, quando você viaja, você tem que, né, trazer mimos. Não, Então, do Uruguai eu trouxe peças de roupa dos dois gigantes. Não, isso aí você tá certo. Eu, por exemplo, eu quase trago uma camisa do Bills pra mim, mas enfim, não. Vou gastar dinheiro com isso hoje, não. E o pior é que minha esposa Camisa de Josh insistiu. Allen, pô. Não, eu ia pegar do Tre'Davious White. E não é de propósito que eu tô falando isso, não, porque a gente vai falar dele já aqui no nosso programa. Mas eu juro a você, quase que eu pego do Tre'Davious White, que é meu jogador do Bills favorito. Não é porque ele é da LSU só não, mas ele joga muito, enfim. Bom, vamos falar hoje do opt-out, né? Que hoje a gente está gravando dia 6 de agosto. E foi a data limite para os jogadores decidirem se eles jogariam a temporada 2020 ou não, certo? Em uma conta rápida aqui de padaria, foram cerca de 67 jogadores, se não me engano, aqui. Vou terminar essa conta para não falar besteira. Mas, para você que não estava sabendo, os jogadores tinham essa data para decidir se jogariam a temporada ou não. Foi um acordo entre a NFL e a Associação de Jogadores. E os jogadores poderiam pedir dispensa. Eles também desistiriam do contrato? Não. Se ele sofresse de alto risco, ele poderia receber até 350 mil do contrato dele e ficaria de fora da temporada. E se fosse voluntário, ele decidiu por ele mesmo não participar, ele receberia até 150 mil. Isso jogadores que já tinham contrato ou que foram draftados. Se o jogador foi um rookie não draftado, aí meu amigo chorou. Aí tinha pra onde correr não. Aí ele estaria fora já dessa conta. E aí... É um dos grupos, só para completar, um dos grupos mais prejudicados por toda a situação, né? Os times estão levando menos jogadores para os treinamentos, o que naturalmente prejudica os caras que não foram draftados. E já que naturalmente vai ter um caminho mais difícil, né, para chegar, para conseguir uma vaga, né, entre os 53 de cada equipe. Então, tendo mais essa, os calouros não draftados são os mais prejudicados na NFL por essa pandemia. São os mais prejudicados mesmo. E os times também tiveram grandes diferenças de números, né? Porque eu estava falando do Tre'Davious White, porque ele foi um dos jogadores que ficou ali até o último momento esperando para saber se iria ou não iria jogar a temporada, porque tinha perdido alguma pessoa próxima por causa do Covid, e ele não se juntou aos 66 jogadores, eu fiz o cálculo aqui, tá? 66 jogadores ficaram fora, e 8 dos Patriots, que foi o time com mais jogadores que decidiram não participar. Logo depois vem o Browns com 5, seguido por Chiefs, Colts, Cowboys, Giants, Jaguars, Jets, Lions, Raiders com 3. Depois, com 2 jogadores que pediram dispensa, 49ers, Chicago Bears, Bengals, Bills, Broncos, Dolphins, Panthers, Ravens, Saints e Washington. E com um jogador cada, Bucks, Cardinals, Eagles, Packers, Rams, Seahawks, Texans, Titans e Vikings. Apenas Chargers e Falcons não tiveram jogadores que pediram dispensa. Pelo menos é o que consta aqui na minha lista. E se eu não estiver ficando doido, tá? Isso sem contar para uns jogadores também que, enfim, estavam sem time. Eu acho que os calouros não draftados também, enfim, não estão muito na conta, mas eu achei que poderia ter sido mais, mas, enfim, é um número grande, um número, né, que faz diferença, principalmente se a gente levar em conta alguns nomes aí que a gente vai falar daqui a pouco. É praticamente um roster, se a gente parar para pensar direitinho. É mais do que um roster, né? Se eu for contar... Você pode contar o Patrick Squad, um pouquinho mais. É um pouquinho mais de um roster. Enfim, é muita gente, e tem alguns nomes que a gente vai falar aqui com mais profundidade. Se o Tre'Davious White tivesse entrado, eu já ia dizer que era o principal jogador, mas a gente vai debater isso também aqui já.
Mas eu acho, Matheus, que não tem. Eu coloquei até essa pergunta e agora eu tô olhando para mim. Como é que você colocou essa pergunta, Rafael? Mas lógico, eu tava esperando a, a finalização dessa lista, né? Mas os Patriots são disparado o time que mais perdeu jogadores, que mais sofreu. Os Browns também. Só para a galera ter ideia, quem dos Patriots não vai jogar? O Brandon Bolden, running back, o safety Patrick Chung, o offensive tackle Marcus Cannon, o linebacker Donta Hightower, o center, o guard, o Najee Toran, o fullback Danny Vitale, o wide receiver Marquise Lee e o tight end Matt Lacoste. E dos Browns, que é o segundo time, quem não vai jogar? O guard Drew Forbes, o tackle Drake Dorkback, o defensive tackle Andrew Billings, né, que tinha assinado por um ano só, a gente falou do programa, o guard Colby Gossett e também o guard Malcolm Pridgen, perdão. São as duas equipes mais prejudicadas, né? Mas, Matheus, o que você acha depois deles? Teve algum time que te chamou a atenção? Assim, eita, esse time que também se prejudicou muito, não pela quantidade, mas talvez pela qualidade, porque os Patriots agora são outra equipe. Se a gente for olhar aqui, Patrick Chung, Donta Hightower, já é dois desfalques gigantes para a defesa, e sem falar que o Marcus Cannon também, né, que é titular absoluto nessa defesa, nessa linha ofensiva, tá fora, né? Então, o Patriots, você fala do Browns, por exemplo, o Browns teve 5 jogadores, mas nenhum. O Browns perdeu mais profundidade, digamos assim, principalmente na linha ofensiva. Tem muitos jogadores e talvez só o Drew Forbes tivesse alguma chance real de se ter um impacto maior esse ano. Agora o Patriots, como falou, perdeu o líder da defesa, a gente pode até discutir se o Hightower é o melhor jogador da defesa ou não, mas que ele é o líder, talvez seja o mais importante, mesmo se não for o melhor da defesa do Patriots. Perdeu o Marcus Cannon, que é essencial, principalmente para um time em reconstrução. E depois dessa, que são perdas, né, particulares, né? Cada time tem um jogador, alguns são mais importantes. Acho que o Bears, olha aqui, sem o Eddie Goldman, né, talvez seja um buraco bem grande, porque é um cara muito importante para a linha defensiva do Bears. Se o Bears for ter alguma chance de fazer alguma coisa essa temporada, vai precisar que a defesa seja muito boa. E com o Ed Goldman fica um pouco, sem o Ed Goldman, fica um pouco mais difícil. Né? Acho que você pode olhar para um time como o Dolphins, que não perdeu nenhuma grande estrela, mas perdeu o Allen Hurns e o Albert Wilson. E uma das vantagens que o Dolphins poderia ter esse ano era um grupo de recebedores bem versátil. Né? Sem nenhuma superestrela necessariamente, mas com vários bons jogadores. E agora são 2 a menos já. Sem contar, enfim, qualquer outra lesão, qualquer outra coisa que possa acontecer durante a temporada. Então, é bem complicado. Você pode olhar para o Chiefs, por exemplo, que perdeu o Duvernay Tardif, que é médico, então não foi nem por uma questão necessariamente saúde dele, mas para a saúde dos outros. Ele está trabalhando lá no Quebec, né, no Canadá, e enfim, optou por ficar de fora da temporada para focar nisso. Perdeu o Damian Williams, que também foi importante em alguns momentos na temporada passada, mas o ataque do Chiefs é tão potente que a gente pensa que vai conseguir sobreviver. Se é o Duvernay Tardif, né? O Williams é running back, o Chiefs acabou de draftar um, nessa posição vai ficar tudo certo. Agora com a linha ofensiva pode ficar um pouco mais desprotegido o Patrick Mahomes, né? Mas a gente imagina que o Chiefs consiga dar um jeito. Então, o Patriots é de longe, né, pela quantidade de jogadores e pelo, né, nível dos jogadores que o Patriots perdeu também. Perdeu 2 titulares absolutos, perdeu o Patrick Chung, que é um cara muito versátil, tá lá faz muito tempo. Né? Então, é difícil falar de um time que não seja o Patriots. Todo mundo, né, tirando Falcons e Chargers, teve algum prejuízo, mas o Patriots foi, enfim, foi de longe o maior, e acho que também é o que mais tinha se mudar o patamar do time, né? Porque o Patriots já vinha para um ano interessante, né, de reconstrução, sem Tom Brady, etc. E agora, né, tem uma linha, o gelo está muito mais fino, digamos assim, para o Patriots, né, se o time quiser se manter em alto nível para essa temporada. Se a gente for olhar friamente, tirando os Patriots, que eu não discuto, tiveram alguns times que perderam alguns jogadores que seriam bem fundamentais, né? Por exemplo, o Minnesota Vikings só teve o Michael Pierce, que ficou de fora, porque ele tem um problema de asma já crônica, a gente já tinha falado há 2 programas atrás, e o Michael Pierce, no final das contas, desistiu, e isso já estão pensando em plano B, C, D, E lá em Minnesota. O outro time que perdeu só um jogador e para mim tem um peso gigante é o Arizona Cardinals,
que perdeu o Marcus Gilbert, né? O tackle, que jogava nos Steelers, estava já é a segunda temporada lá, se não me engano, né, Matheus? Se eu não estiver errado. Acho que é isso. E vai fazer falta. E como você falou, os outros você vai analisando, o Browns teve muito, mas perdeu profundidade, só como você falou. Os Chiefs... O Bills é um time interessante mesmo, contra o Davis White ficando. Eles perderam o Lotulelei e o AJ Gaines, que parte da força da defesa do Bills é ter esse tipo de jogador, como o Gaines, como o Lotulelei, que são bons, mas não precisam ser estrelas nesse time. Aí a defesa naturalmente fica um pouco mais frágil, porque você precisa, né, ter uma alternativa para esses caras, que seriam a segunda, terceira opção em suas respectivas posições, e colocar gente mais fraca. Então, acho que o Bills é um time que pode acabar perdendo muito, perdendo um nível razoável, mesmo sem ter perdido uma grande estrela, por exemplo. Isso, é um time que também vai ser prejudicado. Agora, olhando friamente, o time mais prejudicado, lembrando, galera, esquece Patriots, são os Dolphins. Eu via do Allen Hurns e já fiquei, putz, já não é tão bom pro Tua isso aí. E aí, logo em seguida, o Albert Wilson, aí o caramba, aí o negócio complica. Porque, querendo ou não, eu posso estar errado aqui, mas acho que o wide receiver 1 e 3, enfim, os 4 primeiros estão os principais ali, ou 2 e 3, 2 e 4, enfim. E vai fazer falta. E assim, é em uma posição só. Se tivesse perdido um do ataque, um da defesa, tá, vamos nos adaptar a isso. Mas 2 wide receivers é pesado. Porque, como eu falei, o Dolphins tinha um nível interessante da posição por causa de profundidade. Né? Porque você bota esses dois junto com o Davante Parker, junto com o Preston Williams, você tem 4 recebedores aí capazes. Você tira os dois, agora você tem que depender muito do Davante Parker, do Preston Williams e de vários, né, meio desconhecidos, né, o do Tyrant, do Mike Gesicki, depende um pouco mais dele, depende um pouco mais dos running backs. Então acho que como você falou, por serem dois da mesma posição e 2 caras que deveriam ver o campo na maioria das jogadas ofensivas, é uma bronca grande também. E tem mais uma regrinha, Matheus, sobre esse opt-out, né? A gente tá falando aqui, tivemos todos esses jogadores aqui fora. Só lembrando, um jogador que deu opt-out, ele não pode voltar atrás. Ele não pode, desistir, eu tô voltando. Não pode. Agora, um jogador que continuou, ele pode dar opt-out se alguém próximo à família, certo? Estiver com Covid, ou se ele for diagnosticado e tiver com um alto risco, né, com a condição ruim, digamos assim, né, esteja com a condição grave. Por quê? A gente está falando isso durante um período que a NFL, a gente já falou em outros programas, teve todo o tempo do mundo para se programar. É possível fazer uma bolha com a NFL? A gente já falou aqui também. É muito complicado, por logística, por estádio, por quantidade de jogadores. Mas a NFL, ela diz que tem planos B. Eu, sinceramente, não acredito muito, porque a gente vê o Packers falando que espera, em breve, ter torcedores de volta no estádio, está esperando as definições do futuro. Como assim, Packers? Como a gente vai ter torcedor de volta no estádio? Calma, galera. Não tem condições de pensar nisso ainda. Nós olha como o Green Bay, o estádio é metade da cidade, você pegar um caso ali, né? Já era. E aí já pintaram N soluções. Uma das soluções que eu achei bem interessante era cortar a temporada pela metade. E até tampar os buracos do college football, tendo jogos de quarta a domingo, quarta a segunda, até para facilitar a TV. E também tem várias teorias. Uma das teorias mais legais que eu escutei foi essa, de ter esses jogos de quarta a segunda ou seja, a gente só não teria jogo na terça, que dava para fazer uma mesa redonda, a gente tem que correr aqui também, né? Tava lascado, mas ok. Mas o jogo seria à noite, todos à noite. Por quê? Conseguiria atender todas as emissoras de TV, a NFL tem contrato com várias emissoras, 4 emissoras, e também conseguiria fazer com que os jogadores chegassem na cidade do jogo pela manhã
e jogasse só à noite. Por quê? Não dá para você descer de um avião, ir para o aquecimento e já jogar. Isso é impossível. Ainda mais, por exemplo, vamos imaginar, Seattle vai jogar na Costa Leste. Giants vai jogar em Los Angeles. Não dá, meu amigo, não dá. É complicado, uma logística bem, bem complicada. E outra teoria era que uma semana fosse jogos da AFC, outros da NFC. E diminuísse a temporada para 8 jogos para cada equipe. Acho que foi 82 ou 87, não lembro qual desses anos, que teve uma temporada bem reduzida, assim, por causa de greve dos jogadores. A temporada foram 10 jogos, talvez, e teve um playoff estendido, né? Mais times entraram nos playoffs, aí foi, enfim, indo no mata-mata, uma versão maior do mata-mata. Mas não seria inédito a NFL fazer uma temporada bem mais curta, né, do que a normal, mas obviamente com todas essas proteções extras por causa da pandemia. Mas ainda segue com o principal problema, que é não ter uma bolha, né? Hoje você falou do caso dos jogadores que podem escolher, né, de opt-out ainda. Hoje os times têm lista de Covid, né? Então o jogador que teve algum teste possível, que teve alguém perto da família, né, que também testou positivo, estão indo para a lista, que é basicamente a lista de lesionados, só que o motivo não é nenhuma lesão, é Covid. Inclusive, na semana a gente teve o caso do Gardner Minshew e do, acho, Matt Stafford, que os dois parece que foram falsos positivos, mas passaram alguns dias na lista também. Então, a preocupação com o Nacionais, porque é que nem está acontecendo no beisebol. Você tem time que está com um pico de casos, porque, enfim, você está ali no vestiário, você está ali treinando, enfim, tem todo o contato. A futebol americano até mais que beisebol. Basta um ou dois jogadores de uma equipe serem um pouco menos cuidadosos, que, enfim, se complica. Aí, enfim, acontecer durante o jogo, a bronca é pesada, né? A NFL tá tentando seguir em frente, né? Tá tentando ir, mas não existe plano seguro, né? Existe plano menos perigoso, né? E vamos ver até que ponto eles continuam empurrando aí a situação, né? E torcer para que não aconteça nada mais grave, né? Não aconteça mais nada grave com ninguém, né? Incluindo com os jogadores. E Matheus está falando da MLB. A MLB não tem bolha, tá todo mundo jogando normal. E o problema é, nem todo mundo é responsável. Porque a MLB, a galera passa muito tempo viajando. E quando joga em casa, sai. A gente teve o caso semana do jogador do Mets, que ele sumiu. Evaporou. E aí, depois de pressionar e procurar ele, não, vou desistir da temporada. Esse ano não jogo mais, não. É melhor. E aí, o comissário quase jogou a toalha. Ele disse: ó, ou vocês dão um jeito aí, ou eu vou cancelar a temporada. E nessa teoria, Matheus, que eu tava falando de ter um jogo de NFC e NFC, porque qual era a ideia? Todo mundo jogar dentro da divisão só, e 2 jogos, ou 3, os que já estavam com os confrontos da conferência, né? Que são os que fariam diferença no final das contas. Pronto. Jogaria mais esses 2 ou 3 jogos. E o legal seria uma semana NFC e uma semana NFC. Se um jogador fosse detectado com Covid, ele teria tempo de talvez perder um jogo só. Porque teoricamente seria um jogo a cada 2 semanas, né? Ele poderia estar isolado, tentar se recuperar para jogar. E também isso aconteceria nos playoffs, né? O wildcard jogaria uma semana, bye. Depois, divisional, uma semana, divisional, bye, final de conferência. Poderia até dar 2 semanas de bye para o Super Bowl, para as equipes garantir que as equipes estariam completas. E o cálculo rápido é que a gente teria a temporada que duraria até 28 de fevereiro. Ainda bem que o Super Bowl vai ser em Tampa, né? Para não ter risco, porque meio de fevereiro, meu amigo, Super Bowl é brincadeira. Enfim, isso foram alguns dados que eu vi hoje na CBS, no newsletter que eu recebo, e gostei de algumas ideias, estou compartilhando aqui com vocês. E aí, Matheus, tem algumas perguntas que a gente já foi responder aqui, o time mais prejudicado. Na tua opinião, qual foi o principal talento a desistir da temporada? Quais era o Tre'Davious White? Eu já tô com outro aqui na agulha. Eu quero saber de você. Qual foi o principal talento a desistir? Eu acho que a gente já até mencionou, mas para mim é o Hightower. Né? Eu já mencionei o Ed Goldman também, o Duvernay Tardif, mas para mim o Hightower como disse, talvez não seja o melhor jogador da defesa do Patriots, mas talvez seja o mais importante, né? Pelo papel de liderança que ele tem no grupo de linebackers. Foi um grupo de linebackers esse ano um pouco mais limitado até,
do que os anos anteriores, tipo, saída de jogadores e tudo mais. Mas para mim o Hightower é o fazedor de diferença daquela defesa, pelo menos daquele front seven. Né? Então, para mim, o Patriots fica muito prejudicado sem ele. Né? E para mim, enfim, o maior nome até agora. Eu vou linebacker também, só que eu vou de CJ Mosley, porque eu acho que ele tem um peso enorme na defesa do Jets. Ainda mais a defesa que perdeu de Jamal Adams agora. Aí imagina, a gente trocou de Jamal Adams, beleza. A defesa do Jets tinha 2 jogadores, agora tem nenhum. Pronto. CJ, quando machucou ano passado, já fez diferença. E aí agora CJ desistir. Acho que a Dan Guerreiro e o meu irmão estão querendo me derrubar aqui. Só pode, não é possível. Não é possível. E aí, Matheus, acho que a gente termina respondendo também a última pergunta. Porque qual é a divisão que vai sofrer mais mudanças? A gente já falou do Dolphins, falou dos Patriots, falou do Jets agora. Falou do Bills até. Falou do Bills. Não tem pra onde correr. É FC Patriots. FC Leste esse ano, para mim, foi a mais prejudicada de longe. Não tem pra onde correr. Não vejo outra divisão sendo tão prejudicada como essa. Eu tô bem curioso. A gente, quando quem chegou, né? Opa, pode ser que aquele favoritismo do Bills a gente esteja exagerando um pouquinho. E agora eu digo não, velho. Agora o favoritismo tá de vez mesmo, porque desmontou o Patriots, Jets sem defesa, o Dolphins a gente fala desde o começo que não vai dar em nada, e agora não tem wide receiver. Não tem profundidade. Eu sinceramente acho que agora carimbou de vez o favoritismo do Bills. A galera do Clube 93, quando escutar isso, vai ficar nervosa. Ixi, começou o homem da zica, calma, meu nome não é Luiz Fernando. Por sinal, dê uma moralzinha aí, ó, clica aqui em cima. Teteu foi lá no No Huddle com Lucas Cirneiros, com Luiz Fernando e com o nosso amigo Danilo, né? Isso. Danilo, qual é o seu nome Danilo? Batista, isso mesmo, Danilo Batista. Pedi hoje para entrar no grupo do Black Yellow? Do Black Yellow nos jogos, não me responderam não, me ignoraram. Fiquei um pouco triste. Mas a gente falou dos Steelers, né? Falou do futuro hepta. E já que você falou em favoritaço aí, eu boato que alguém na mídia esportiva americana falou que um certo time da cidade de Baltimore vai 16-0 na temporada. Meu Deus do céu. Então, favoritaço extrapolou todos os limites. Meu Deus do céu, eu queria nem rir. Só para a gente lembrar aqui também alguns outros nomes importantes, Matheus. A gente tinha falado do Green Bay Packers, o Devin Funchess foi o único, mas esse vai ter um pezinho, né? Os Panthers, Jordan Mack e Christian Miller, para mim só perdeu profundidade, né? Também. Quem mais? O Jets perdeu o Nate Solder, né? Que é importante também, mas é um caso bem à parte também. Era até uma questão bem óbvia que ele fosse da data, ele já teve câncer e o filho dele pequeno tá lutando com a doença agora. Então, pro Solder não tem incentivo nenhum jogar essa temporada, né? Ainda mais sendo um cara veteranaço, já ganhou o dinheiro dele na NFL. Para esse ano, ele ter cuidado da família mesmo, e enfim, era até um dos opt-outs mais esperados. Ele até deixou uma mensagem para a liga, para os times, enfim, para os companheiros de equipe, que, enfim, nesse momento a escolha para ele não existe, né? Não tem nem alternativa. Não tem para onde correr, não. Outro time que eu não sei se a galera comemorou, se achou ruim lá em Seattle, mas o Chance Warmack não vai jogar a temporada também. Para uma franquia que sempre tem problemas na linha ofensiva. Ele chegou, não sei se foi esse ano ou ano passado também, mas a coisa, né? O Seahawks sempre tá precisando de um. Não é bom perder, não. E eu acho que a mais esperada não, que era a mais certa, que a gente sabia que provavelmente existia, era do Laurent Duvernay Tardif mesmo, né? Ele que é canadense, lá de Quebec, né? Tá trabalhando desde o começo da pandemia no hospital. E esse aí eu já tava esperando um bom tempo. Fazer, não. Se tiver o anúncio aí, esse vai ser um dos primeiros nomes. Vem fazendo um trabalho bem legal. Eu não sabia, mas a irmã dele também é remadora da seleção canadense, né? De remo. Enfim, uma família de atletas. Duvernay Tardif. Teteu, para a gente finalizar aqui esse programa, que foi bem curtinho hoje, alguma coisa te chamou a atenção já até agora
nessa começo de pré-temporada, né? Que os times estão só ali no migué, né? Não pode treinar ainda full, tome lança bola, tome treino físico, tome foto nas redes sociais, né? Foto com uniforme novo, né? É. Foto de Joe Flacco com o uniforme do Jets. Não, a melhor foto agora é de Philip Rivers. Eu não vi do Rivers ainda. Então tem cada foto massa do Philip Rivers. Eu tenho uma que parece que ele tá recebendo notícia que ele vai ser pai de novo. E aí sem acreditar assim, tipo, sério? Então, até agora, não. Acho que a grande, né, a grande movimentação que a gente ficou de olho foram realmente esses opt-outs e quem fica entrando, saindo da lista de Covid, né? Até agora, enfim, você falou, fotos, né, fotos diversas engraçadas, sempre bom ver o pessoal voltando a campo, né? Acho que vale a pena ficar de olho também em possíveis lesões. Acho que tem um medo que esse ano até a gente talvez veja um pouco a mais, porque, enfim, muitos jogadores passando mais tempo em casa, né? E nem todo mundo tem a mesma estrutura que alguns jogadores, né? Nem todo mundo é Tom Brady, vai ter, enfim, toda a dieta, toda a estrutura dentro da própria casa. Então, começo de treinamento, né? Não tem muito o que ver, só os times voltando, os jogadores se conhecendo. Sempre aquele momento legal, né? Acho que foi um jogador do Buccaneers que tweetou: Tom Brady falou oi pra mim hoje. Esse é o tweet. Tem esses momentos, né, de convivência, né? Sempre legais, mas por enquanto tá tudo certo, só torcer para que fique tudo bem com os jogadores e a gente comece a treinar de verdade, né? Acho que vale ressaltar também, eu não sei se foi hoje ou seria ontem, mas essa semana era para ter começado a pré-temporada. Então a gente teria Steelers e Cowboys, acho que seria o jogo do Hall da Fama, que não rolou, então sempre estranho ver agosto sem aqueles joguinhos modorrentos de pré-temporada com o time C entrando em campo. Eu só vou lembrar a galera que a gente sabe que tem muito assinante do Game Pass no Brasil, é que já tá valendo, né? A NFL Network tá lá todo dia, trazendo muita coisa direto dos training camps, entrevistas diárias. Eu já assisti uma com o Mike Tomlin. Foi hoje ou foi ontem, meu Deus? Foi ontem. Tá dando branco agora na cabeça. E se prepare que semana que vem volta o Hard Knocks, né? E aí, já que não tem pré-temporada, velho, faz uma coisinha. Assiste os Hard Knocks antigos. Tem muito programa bom pra gente entender como é que é essa situação da pré-temporada. E até vale o canal da NFL, não lembro se é o canal da NFL oficial, se é da NFL Films, eles tinham colocado lá uns Hard Knocks antigos. Então, se você quiser ver, tinha do Ravens do ano depois do título, alguma coisa assim. Tem uns bem antigos que dá pra ver também como era diferente. Você comparar como é hoje, como era, enfim, 10, 15 anos atrás. E semana que vem começa o oficial, né? Dia 11, e eu quero ver. Sem pré-temporada, porque muito... Sem jogo de pré-temporada, né? Porque muito era focado no jogo da pré-temporada, era engraçado. Você vê reações na sideline. Agora não vai ter mais isso, é só treino, é só... Você nem intriga, mas só confusão da boa. Então, fiquem ligados que semana que vem a gente tá de volta. Parece que semana que vem Júlio volta, viu? Porque parece que tem um programa especial chegando aí. Vamos ver se o homem aparece. E lembrando, né, que já começou... Ele tá de holdout, a gente sabe que ele tá de holdout. Não, deixa o homem. Quem estão segurando ele. E já começou a produção pro Fantasy Cast, viu? Fique ligado que já aparece coisa aqui no seu feed e também no nosso canal do YouTube. Bom, então é isso, galera. Teteu, muito obrigado a vocês, sua touca do Nacional. Só uma dúvida, que camisa é essa aí? É a camisa do... Eu sabia. Você recebeu um recado para ter essa provocação hoje, eu tenho certeza. Que provocação? Eu tenho certeza. Sei. Aham. O cara meteu a camisa do Leão, velho, pro podcast de hoje. Existe isso. Camisa do Popote, pô. Tô aqui, vou dormir daqui a pouco. Pijaminha normal, camisa de 2000 alguma coisa. Pauper, nem ele lembra. É igual a camisa da Reebok, né? 2 estrelas só, pô. Tá cansada. Então é isso aí, galera. Depois dessa provocação gratuita, que eu sei quem esquematou, viu? Ele tweetou pra gente hoje. Não, velho. Não é possível, bicho. A internet que a gente gravar não, mas enfim. Valeu, Teteu, valeu, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.